gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Paz e alegria para todas vocês, donas de casa, companheiras de todas as manhãs. Nesta quarta-feira gostosa, né? De sol, com frio, né? Estamos aí passando por uns momentos aí de frio. Mas quanto tempo a cidade não experimentava o frio, né? Até porque nos últimos invernos nós tivemos um inverno quente. Não é como esse que está bem frio. Nós ainda não estamos no inverno, não, né? O inverno vai chegar lá para o dia 21, 22, por aí. Patrícia Joe, bom dia! Muito bom dia, Cirantão. Bom dia para os nossos telespectadores. Uma excelente, abençoada quarta-feira, 3 de junho, para todos os nossos telespectadores. Pois é, Patrícia, nós estamos vivendo uma pandemia no país inteiro, né? Com problemas, principalmente os problemas econômicos, né? Que nós estamos passando, né? Todas as cidades tentando flexibilizar o isolamento social que foi imposto a toda a população, não é verdade? E que trouxe problemas seríssimos na nossa economia, nas cidades. Consequências, né? Eu Financeiras. fico imaginando os restaurantes, né? Os bares, restaurantes da cidade, que estão fechados há mais de 60 dias, né? Com muito prejuízo, né? Eu acho isso um prejuízo muito grande. E outro comércio, por exemplo, o presidente do Sindicato dos Hotéis e Similares, Paulo César Pedrosa, deu uma entrevista muito interessante no site lá do sindicato, dizendo o seguinte, que ele estranhava que o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, tivesse liberado, por exemplo, os shoppings populares, que tem mercadoria de origem duvidosa, que normalmente não paga imposto. Quer dizer, abre os shoppings populares e deixa fechados os outros shoppings, que tem os lojistas, que pagam impostos, que tem muitos empregados, né? Esses shoppings que têm muito mais condição de fazer um trabalho, né? De receber os fregueses, né? Com álcool gel, do jeito que sai, entra, se entra 10, tem que sair 10 e etc. Eles podem fazer esse trabalho, né, nos shoppings da cidade, e, infelizmente, eles continuam fechados com muito prejuízo. Exatamente. O prefeito Alexandre Calil foi muito criticado, principalmente pelas redes sociais, por conta da abertura aí dos shoppings populares. Cirantão, e como você disse, muitos têm aí as mercadorias, né, duvidosas, não geram tantos empregos como os shoppings comuns, os comerciantes de rua, né? Lembrando que as lojas de roupa, de calçado, continuam fechadas, né? É verdade. E estão amargando aí um prejuízo, também o desemprego. E o mais interessante, eu posso dar aqui um exemplo da minha família, né? A minha netinha, que hoje tem 9 anos, né? A roupa que ela tinha não serve mais. E não encontra para comprar porque está tudo fechado. Tudo fechado. Ainda tem aí, como se diz, as lojas virtuais. Mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, gente? A pessoa você experimentar. Chegar e experimentar, não é verdade? Olha, aí, como se diz, dizem que vamos ter um novo normal. Como será esse novo normal, né, Cirantão? A prefeitura promete que vai, assim, adequar a abertura do comércio de acordo com as ondas. Agora, os números também da pandemia não param de crescer, né? Ainda ontem tivemos aí no país inteiro mais de 1.200 mortes, né? Pois é, a gente tem ouvido muitos especialistas falarem a respeito dessa pandemia e do vírus, né? E o que a gente ouve é o seguinte, que enquanto você não tiver uma vacina, nós não vamos ter problemas com o vírus, né? E o vírus, ele tem um momento que ele começa a ficar mais fraco. Não é verdade? É verdade. Ele vai ficando mais fraco e etc e tal, mas que normalmente todas as pessoas vão ter que pegar esse vírus. Mesmo que seja um momento como se fosse uma gripe, uma coisa que vai tratar com mais facilidade, etc., mas nós vamos passar. Então, quer dizer, o certo seria mesmo guardar as pessoas mais idosas. Essas sim, tem que ser guardadas às 7 chaves, né? Não sair para a rua, porque elas têm problemas. Né? O idoso normalmente já tem um problema de diabetes, tem um problema de pressão alta, disso, daquilo e tal. Então, quer dizer, essas pessoas já tinham que ficar mais guardadas. Mas eu acho que o país tinha que
está tocando a vida do país eu não sei, eu tenho esse pensamento, porque fechou tudo e aí nós podemos morrer de inanição. Não e é é pelo muito vírus, sério. não. É de inanição, porque aí o cara perde o emprego, as empresas fecham, né? O shopping, por exemplo, aquele shopping, o shopping Boulevard ali da Andradas, ele vai voltar, quando ele voltar a funcionar, com menos 40 lojas. Muita gente fechando as portas. É isso aí. Lembrando, Cirantão, só um adendo aqui, que é interessante o que você está falando. Agora, a economia, ela não conflita, não fica conflitando com a saúde. Todas duas são muito importantes. É verdade. Porque às vezes fala assim, mas vocês estão defendendo a abertura de lojas, vocês estão contra a saúde. Não. Né? O que a comissão da prefeitura busca aí é achar um meio termo para poder fazer com que a economia também possa girar. Quer ver? Olha o futebol. Os times estão caindo pelas tabelas, caindo, falta de dinheiro. Todo mundo está com falta de dinheiro, até porque o futebol, eles fizeram salários e salários, aqueles salários dadivosos, né? Maravilhosos, 400, 500, 600 mil reais para um jogador de futebol. Então agora isso, né? Uma outra realidade. Uma outra realidade. Então, eu acho que você voltar com o futebol com o estádio fechado, eu não acho que vai adiantar nada. Se o estádio, por exemplo, o estádio da Independência, ele é 20 mil pessoas lá dentro. Então faz um jogo para 10 mil pessoas, não pode entrar mais do que 10 mil pessoas, faça ingresso para 10 mil pessoas. E as pessoas têm que ficar separadas na torcida. 1 metro de distanciamento social. Pronto, né? Outro dia o Papa Francisco celebrou missa com a igreja, com as pessoas com afastamento. No Vaticano. No Vaticano. Exato. Não é verdade? Tinha lá Então, eu acho que as igrejas podiam estar abertas, né? Naturalmente, fazendo esse trabalho de colocar menos pessoas dentro das igrejas, mas não deixar das pessoas participarem. Sei lá, eu tenho outra... Essa é a minha opinião, né? Eu acho que todo mundo vai ter que pegar esse vírus uma hora, não? Agora, tem que saber fazer o tratamento, né? Aquele tratamento inicial, que tem aí uma série de medicamentos que podem ser feitos, né? Podem ser usados para que a pessoa não chegue a precisar de um respirador. Né? Agora eu vou cantar aquela musiquinha. Então canta! Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. Elas estão em todas as farmácias e drogarias. Basta você chegar na farmácia de drogaria e pedir, eu quero pílulas de Lucem. E se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Aliás, Patrícia, falamos hoje do futebol e hoje a Assembleia Legislativa reúne-se com os representantes de Atlético, Cruzeiro e América, representando a Federação Mineira de Futebol, né? Justamente para discutir a volta do futebol. O retorno do futebol. Ai, quem gosta muito de futebol como eu, tá sentindo aquela falta, né, Cirantão? Adoro gritar o gol animado. Agora eu gosto da torcida do Atlético, né? Outro dia a televisão mostrou aí um jogo do Atlético, onde o Atlético tinha sido campeão da Taça Libertadores das Américas. Lá perto de minha casa, rapaz, o pessoal soltou foguete na hora do gol. Comemorou. Como se fosse. Eu falei assim, gente, que falta de... Que necessidade. Né? Não, eu já vi com bons olhos. Eu achei que eles estavam ali comemorando novamente um título, né? É verdade. E como se diz, toda alegria é bem-vinda. Cirantão, nós recebemos aqui da Raquel, ela que é do bairro Betânia, uma reclamação. Está reclamando dos vizinhos, assim. É mesmo? Você acredita que os vizinhos da Raquel têm a mania de colocar fogo em pleno quintal? Ô, Raquel, eu vou engrossar o seu couro, porque lá perto de casa também tem uns vizinhos lá que eles vivem colocando fogo todos os dias. E pior, né? Ainda cortam árvores. E ela pergunta a Raquel o que fazer. Então, Raquel, Cirantão, alô, vizinhos do Cirantão, fiquem atentos. Colocar fogo no quintal de casa é crime, gente. Crime previsto em lei, é uma lei ambiental, né? É um crime ambiental, a lei é 9.605 de 1998. Pois é, lá na minha casa, lá perto da minha casa, não é no quintal, não, é na rua mesmo. Na rua mesmo? Na rua mesmo. Agora, eu não sei se aquela fumaça espanta o vírus, o coronavírus. Se espantar, tá bom. Não, aquilo é um perigo, Cirantão, para quem tem problema respiratório, asma, bronquite, né? E é muito interessante a gente falar isso, porque como é crime, é tipificado, inclusive com pena aí de reclusão e até mesmo multa. Então, se isso está acontecendo com você, assim como a Raquel com a Cirantão, vocês podem ligar aí no 181,
porque nós temos também delegacias especializadas de proteção ao meio ambiente. Então é muito importante você ligar, denunciar. Primeira coisa eu falo é conversar com o vizinho, verdade, né, Acidental? Mas tem vizinho que não dá essa abertura, não adianta, né? Então aí não tem outra alternativa, tem que denunciar. Pois é, daqui a pouco nós vamos falar de um assunto muito interessante, a Sarah Winter. Daqui a pouco, Sarah Winter. E também sobre a expressão política de Minas. Mas antes, eu quero cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido? Auricedina, em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Daqui a pouquinho.